Olá, amigos do canal Servir Ponto de Luz. Hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, tudo aquilo que trouxe para nós, através de seus ensinamentos, através de seus passos, quando esteve entre nós. E o assunto que nós vamos conversar hoje é o tema do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, a verdadeira pureza. Mas antes de falarmos sobre essa verdadeira pureza, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, que é o maior tratado de moralidade de todos os tempos. Então Jesus, vendo aquela multidão, sentou-se e proferiu um dos mais belos poemas, um dos mais belos ensinamentos que temos até hoje na humanidade. É um roteiro seguro, uma diretriz de vida para que possamos seguir. Então, as bem-aventurados significa felizes. Não é uma situação contemplativa, não é uma benesse sem uma causa definida. Ele nos convida a ter esforço. Jesus nos convida a ter boa vontade. Ele não nos pediu grandes empreendimentos. Jesus nos pediu grandes realizações. Jesus nos pediu para que pudéssemos ter esforço, seguir o seu caminho. Então, Jesus, quando profere esse sermão, ele não declama simplesmente frases bonitas de forma aleatória. Jesus, é um pedagogo por excelência. Então, suas palavras foram planejadas, as suas palavras foram muito bem pensadas. Jesus, o Cristo de Deus. Então, ele, conhecedor, executor, das leis divinas. Então, ele traz para nós o Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é uma proposta para seguir as leis divinas, que ele veio pessoalmente nos lembrar através dos seus exemplos. Então, ele exemplifica para nós o que precisamos fazer. Então, essas leis divinas que nós estamos aqui inseridos nessa encarnação, desde lá de criados simples, ignorantes por Deus, nós estamos aqui para exercitar as leis divinas. E essas leis divinas, ele veio nos mostrar não como o criador da lei. As leis são divinas. Ele veio como filho de Deus, como nós somos também. Ele, nosso irmão, veio nos mostrar como executar através dos seus exemplos. E Kardec perguntou à espiritualidade, onde está essa lei que nós não conhecemos? E, na verdade, os espíritos amigos disseram, nós conhecemos, porque ela está na nossa consciência. Então, uma sementinha que está lá plantada, é o germe de Deus, para que ela possa germinar, que ela possa florescer. Então, as bem-aventuranças é um encadeamento, uma progressão de esforço. Então, Jesus, em cada frase, que ele proferiu no sermão, ele inicia dizendo, bem-aventurados, então, felizes daqueles. Mas quando nós olhamos pelo plano físico, pelo presente, muitas das vezes nós não compreendemos, não entendemos. Quando ele fala, bem-aventurados os aflitos que choram, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Então, como nós vamos compreender que feliz é porque choramos? Acaba sendo algo assim, seria o masoquismo. Então, felizes, nós temos que compreender que seremos na vida futura. Por quê? Porque nós vamos vencer as nossas más inclinações. Nós vamos vencer as nossas provações. Então, Jesus nos convida a trilhar o caminho. Jesus nos convida a subir como se fosse uma escada, que essa escada de virtudes que nós vamos ver vai nos levar
à plenitude, vai nos levar à perfeição, que é através da nossa mudança de comportamento. Seguir os passos do Cristo, seguir esse roteiro que ele nos ofereceu, é ter esse caminho seguro. É uma mudança de comportamento. Então, cada situação vivenciada, cada situação vencida, nós teremos uma recompensa no mundo futuro, que vai ser no mundo espiritual, retornarmos à verdadeira pátria espiritual, vamos trazer para outras existências, em outras reencarnações. Ou seja, cada virtude adquirida, porque virtude é exercitada, nós precisamos exercitar todas as virtudes, né, existentes para que possamos receber a recompensa. Conforme o Sermão da Montanha, né? Pobres de espírito são os humildes, né? A virtude da humildade. Os que choram, a virtude da resignação. Os mansos, pacíficos, os que têm fome, sede e justiça, né? A virtude dos justos. Os misericordiosos, a misericórdia, né? Os limpos, puros de coração, que é a pureza como virtude, é o que nós vamos falar hoje, os pacificadores, e assim vai. E a recompensa, que recompensa é essa dessas virtudes exercitadas? Nós vamos ter o reino dos céus, vamos adquirir o reino de Deus, seremos chamados de filhos de Deus, veremos a Deus conforme essa essa bem-aventurança que nós estamos falando, bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Então, como é o tema de hoje, né, bem-aventurados os puros de coração, essa recompensa nós vamos ter no mundo espiritual. Ela vai se concretizar através da nossa evolução, através da nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, da nossa evolução comportamental. É o convite do Cristo. Então, Jesus, em vários momentos, nos falou da pureza, né? Vamos entrar no tema propriamente dito. Nós estávamos falando, né, sobre o Sermão da Montanha, que é importante estarmos lembrando todas essas características, todas essas situações, né, para que possamos internalizar tudo isso, que precisamos adquirir virtudes. Então, a pureza, a verdadeira pureza, como Jesus quis nos dizer. Então, em várias situações, ele veio falando sobre nós. E temos, né, uma situação muito conhecida, onde os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles aproveitavam todos os atos do Cristo junto aos seus seguidores, para que ele entrasse em contradição diante das leis divinas, na verdade, das leis da época, né, das leis dos homens. Desculpe. Então, eles aproveitavam esse momento, porque a gente sabe que naquele tempo seguiam as leis mosaicas, né, as leis, a Torá, então, que era de caráter divino e caráter humano. Então, eles queriam que Jesus entrasse em contradição nesses momentos. Então, nós temos a passagem da lavagem das mãos, que é assim muito conhecida para nós, né, para falarmos sobre pureza de coração, onde os fariseus questionavam a Jesus sobre os seus discípulos comerem sem lavar mão. Aí ele responde para eles que perguntavam sobre isso. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, temos essa passagem e as suas considerações. Então Jesus responde: mas as coisas que saem da boca vêm do coração. É essas que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Então, é a reflexão que Jesus vem trazer para nós a respeito. Não que Jesus estava indo contra, né, as leis vigentes, né, as leis que orientavam sobre
higiene, nem tampouco a importância do fato de, né, necessidade de lavar as mãos antes de comer, que eram leis daquela época, né? Hoje nós fazemos isso como parte da nossa vida, nossa, né? Até no automático. Sabemos que é importante e necessário para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, mas naquela época era na lei, porque eles não compreendiam, era necessário. Então a reflexão, na verdade, não era em torno da lei física, não é isso que Jesus estava ali propondo, essa reflexão, mas da verdadeira pureza, né? A verdadeira pureza de atos, de atitude, de sentimento, de valores. Então refletir sobre o foco das verdadeiras preocupações. Jesus sempre trazia para nós essas situações, né? O verdadeiro tesouro, né? Onde está o seu coração. Qual que é o foco mais importante? É o físico ou o espiritual? Então, ele estava nos trazendo essa reflexão da importância de lavar o coração. Essa é importante. Livrando, né, esse ato de lavar o coração, simbolicamente, livrando das impurezas, das mazelas, do orgulho, de todos esses sentimentos que nos enraiza, né? Que está em nós ainda agarrados. Então, é isso que nós precisamos estar em foco. É isso que Jesus traz para nós, que é indispensável cuidar desse coração. E esse coração, a nossa mente, né, que é a fonte de todas as nossas mazelas, situações, confusões, né, nossa mente, que é a fonte emissora de tudo que nos representa. É isso que Jesus estava ali, né, tentando mostrar. Não é o que entra pela boca, né, que faz mal, mas o que sai, né? Porque essa comparação é muito interessante, porque quando nós ingerimos algum alimento, né, uma bebida, alguma coisa, isso vai fazer bem ou mal de acordo com aquilo que nós estamos ingerindo individualmente, né? O colocar para dentro vai nos causar mal individual. Mas o que sai da nossa boca, isso vai causar vai refletir o que está no nosso íntimo, reflete a nossa conduta moral, reflete aquilo que nós pensamos. E de acordo com o que nós vamos falar, que nós vamos comentar, né, vai emitir o bem e o mal, né? Aquilo que nós vamos atingir diretamente aquele que ouve. Então, aquilo que sai da nossa boca vai atingir o outro de forma positiva ou negativa. Então, é diferente. O que entra pela nossa boca faz mal, faz o bem individual. Mas o que sai da nossa boca, que sai do nosso coração, o que sai da nossa mente, né? Porque nós falamos aquilo que o nosso coração, nossa mente está cheia, vai atingir o outro. Então, por isso que ele falou nessa questão, que muitas das vezes nós falamos assim, mas eu não queria ter dito isso, eu falei sem pensar. Não, nós falamos aquilo que nós pensamos. Às vezes nós não pensamos naquele momento, mas a gente já pensou aquilo. Então, nós vamos expressar, falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, não é hoje, né, neste momento que nós estamos passando, não é suficiente ter aparência, né? Jesus falava muito sobre aparência, não já tem aparência da pureza, né? Linda, né? Toda maquiada, arrumada. E o que tem dentro do coração? Então, não é aparência, é a pureza interior. Então, não é suficiente ter aparência de pureza. É necessário, antes de tudo, ter essa pureza de coração. E nós hoje estamos vivendo num momento que é o ápice. Estamos sendo testemunhas oculares da transição planetária. Muitas das vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo na humanidade. Às vezes a gente para e pensa e não tem a dimensão do que está acontecendo, né? A transformação moral do planeta. Então, não cabe mais para nós, neste momento, ter máscara, né? Rituais, dogmas, palavra,
né, decoradas. Nós estamos no momento que nós precisamos ter atitudes verdadeiras. É a caridade, é o perdão, autoconhecimento tão necessário para nós, né? Precisamos ter diante de tudo. Então, por isso que Jesus nos convidou a esse esforço, a essa boa vontade. Nos ofereceu uma escala de virtudes. Ele não disse que em uma encarnação nós seríamos perfeitos, que era necessário exercitar essas virtudes, limpar o nosso coração de tudo que nos escraviza, buscar sermos melhores a cada dia. Quantas vezes nós deixamos esse coração amargurado, né, com mágoas, com rancor, com sentimentos pequenos que nos fazem mal a cada dia. Então nós precisamos ter esse foco, né? Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Nós não veremos a Deus, né? Essa divindade mítica, sentado no trono, né? Sua barba branca. Não é isso. Nós precisamos compreender onde que nós vamos encontrar esse Deus. Se nós trazemos o germe divino, se nós trazemos essa semente de Deus, nós vamos encontrar Deus em nós. Então, todas essas recompensas que nós vimos anteriormente, né, de o reino dos céus, o reino de Deus, sermos filhos de Deus, isso tudo nós vamos encontrar dentro de nós. Então, nós precisamos compreender que essa recompensa é individual. O trabalho é individual. O esforço é individual. A reforma é individual. E toda vez que nós mudamos a nós mesmos, através do conhecimento, através dessa transformação, desse esforço, isso vai se exteriorizando para a coletividade. Então, precisamos estar no foco. Então, nós não vamos ver Deus através dessa recompensa no exterior. Nós precisamos compreender que Deus está em nós, na nossa intimidade, no nosso coração, que Ele está conosco sempre, em todos os momentos na nossa vida. Deus está em nós. Então, nós precisamos fazer encontro no self, nosso encontro com o nosso eu, com nossa divindade, com aquilo que nos fortalece. Nós precisamos encontrar Deus em nós. Só que com esse coração carregado, muitas das vezes, de mágoa, de angústia, de sentimentos que nos aprisionam, de remorso, são tantas coisas. Muitas vezes vivemos no piloto automático. Nós acordamos de manhã, trabalhamos, cuidamos da casa, dos filhos, enfim, várias atividades, homem, mulher, jovem. Vivemos nesse piloto automático, aí acordamos dormindo, e muitas das vezes não percebemos a divindade, não percebemos, não compreendemos. Então nós precisamos fazer esse esforço que Jesus nos convidou para que possamos ver a Deus através da pureza de coração, limpar em nós tudo aquilo que está trazendo essa sujeira, essa sujeira de mágoa, de rancor. Porque quantas vezes, né, falei do piloto automático, a gente acorda, a gente não vê nada, a gente passa o dia como se fôssemos robôs, e muitas das vezes na dor a gente pergunta: onde está Deus que não vê a minha dor? Onde está Deus que não me atende, que não ouve minhas preces? Mas a gente está buscando Deus no exterior. Nós precisamos buscar a Deus em nós. Então, quando nós saímos desse piloto automático, passamos a ver Deus na sua criação. Passamos a ver Deus em tudo aquilo que nos cerca. Acordarmos de manhã, fazermos a oração a Deus para conectarmos com esse Deus interior. E quando abrirmos a nossa janela, ver o sol que nos aquece, que nos dá vida, que nos dá força, é Deus. Quando vemos os animais, as plantas, o cosmos, é Deus. Porque Deus está em tudo, do micro ao macro do universo.
Então nós precisamos ter essa pureza de coração para vermos Deus em todas as coisas, em todas as situações. Quando nós, né, passarmos a compreender a grandiosidade desse Deus misericordioso, desse Deus bondoso, nós vamos compreender a sua grandeza e vamos ver Deus realmente dentro de nós, porque Ele está conosco. Então, nesse momento, aqueles que nos ouvem, né, às vezes adoentado, passando por situações dolorosas, que possamos estar cientes, possamos ter essa certeza que não estamos sozinhos em nenhum momento, que uma gama de espíritos amigos estão nos auxiliando para que possamos ver esse Deus maravilhoso em nós, porque Ele nos criou para sermos felizes. Bem-aventurados nós somos, seremos felizes. Hoje, a felicidade, que possamos compreender que essa felicidade não é essa felicidade plena, ninguém é feliz pleno, mas nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nas pequenas situações, que todos que nos assistem possam estar confortados nesse momento, consolado, acreditando na grandiosidade desse Deus. Que fiquem todos em paz, que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.